Graça e paz, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo que Deus te abençoe nessa madrugada, né? Por se tratar de uma videoaula, eu sei que em momento você está assistindo esse vídeo, mas você já me conhece, você que é o nosso aluno, sabe que nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho da palavra de Deus. Isso mesmo. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Anderson Santos, nós ministramos um curso teológico, né, por meio dessas aulas aí à distância, ou mesmo quem é o nosso aluno presencial, ele sabe que ele tem esse suporte, onde ele pode estar revendo a matéria e revisando os seus estudos, tá bom? Então fica conosco aí, nós vamos ter mais uma aula abençoada para a glória de Deus. Você é o meu convidado, tá bom? Não desliga, não sai desse vídeo, fica até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? Antes de nós começarmos, como nós sempre fazemos, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas neste dia, nessa mais uma aula, tá bom? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento. Quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que me assiste. Meu Deus, que a tua bênção, que a tua paz, que excede a todo entendimento, ó Deus, possa alcançar esse coração e o teu nome possa ser glorificado para todos sempre. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Meus irmãos, como eu sempre falo, antes de nós começarmos a nossa aula, é importante você estar com um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, isso mesmo. Seja ela no tablet, seja ela no teu celular, no teu computador, mas é importante você estar de posse da palavra do Senhor. O outro conselho que eu te dou é que você esteja com o teu módulo na mão, tá vendo? Nós estamos estudando aqui panorama do Novo Testamento, mais precisamente os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, tá bom? Esse aí é o nosso módulo, tá bom? Se você ainda não tem, entre em contato conosco, nós deixamos aí na descrição do vídeo os nossos dados, fala conosco pelo WhatsApp, manda aí a tua mensagem, manda o teu recado e logo que possível nós vamos entrar em contato e responder, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá, o que interessa? Então vamos trabalhar um pouquinho. Bom, nós já estudamos os 4 evangelhos, né? Nós trabalhamos muito bem essa questão. Não são 4 evangelhos, né? Um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de Jesus Cristo, mais 4 evangelistas. Então, os 4 evangelhos, então, o evangelho de Mateus, né? O evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelho segundo escreveu Lucas e o evangelho segundo escreveu João. Muito bem, vamos lá, você que é o nosso aluno já sabe disso. Hoje nós vamos trabalhar, ou então nós vamos dar a introdução, né? Começar a falar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos, isso mesmo, descobrindo Atos dos Apóstolos. Então nós vamos entender que agora nós saímos do mundo dos evangelhos. E aí nós vamos entrar no mundo das epístolas. Mas antes de entrarmos no mundo das epístolas, você tem no meio o livro de Atos dos Apóstolos, isso mesmo. Então, Atos dos Apóstolos, ele é a dobradiça do Novo Testamento. Ou seja, ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. E aí nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, isso mesmo. Então, Atos dos Apóstolos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas, então ele está exatamente no meio e nós vamos trabalhar essa questão do livro de Atos hoje. Então nós vamos aí, você que tem o nosso módulo, lição de número 10, nós vamos entender um pouquinho a realidade do império nos dias da igreja primitiva, isso mesmo, está lá na página 64 do seu módulo. Por isso que é importante você ter um módulo, meu irmão, senão o teu curso não fica completinho, tá bom? Liga pra gente, entre em contato, vai ser benção. Então vamos lá, a realidade do império nos dias da igreja primitiva. Então, como já visto anteriormente, né, Roma era o poder político e militar dominante do século I. Ou seja, todos os habitantes do mundo romano eram normalmente afetados por essa realidade. Roma era o império dominante. Quando nós trabalhamos os evangelhos, nós fizemos a introdução, falamos aí dos impérios que vieram surgindo até Roma. Então agora na realidade dos dias da igreja primitiva, quem que é o império que está dominando? É Roma. Então
Roma normalmente tentava governar de uma forma relativamente benevolente, ou seja, ela concedia, né, aos dirigentes locais uma certa autonomia sempre que possível. É claro que essas pessoas, esses lugares ou essas províncias, né, elas estavam cercadas por legiões romanas. E a partir daí, Roma ela dominava, mesmo dando uma certa legalidade aos líderes locais, mas existiam aí nesse contexto pessoas que eram responsáveis por receber os impostos e pagar os seus tributos a Roma. Prova disso nós temos dentro mesmo do cenário bíblico os publicanos, lembra de Zaqueu? Quem eram esses publicanos? Então eram pessoas que prestavam serviço a Roma, ou seja, eram da própria nação, mas trabalhavam para Roma fazendo a coletoria de impostos. Então, os governos locais, né, as cidades locais, tinham uma certa liberdade, entre aspas, porque estavam cercados pelas legiões romanas, pelos soldados romanos e centuriões por toda a parte do império. Então eles apoiavam, davam essa assistência ao império, ou seja, os governos locais tinham, entre aspas, uma certa autonomia, mas tinham ali a guarda romana por perto. Então a história de Roma, ela é longa e complexa. No século I, ela se caracterizou pelo império da figura do dominador, né? do imperador, o domínio pelo imperador. E aí, à medida que Roma vai crescendo, cresce a sua influência, primeiro século, segundo antes de Cristo, e por aí vai crescer de modo a dominar quase tudo. O interessante é que o vitorioso general e brilhante administrador Júlio César parecia estar se aproximando a promover uma unidade pública romana sobre a sua liderança pessoal na década de 40 a.C., ou seja, Júlio César começa a se destacar e, de certa forma, parece ali que vai promover uma hegemonia, mas ele foi assassinado e a partir daí seguiu-se mais uma década de confusão política, isso mesmo. E aí desse redemoinho de conspirações e batalhas, Otávio, né, conhecido no Novo Testamento como César Augusto, emergiu como vitorioso. Então você vai ver que tem essa luta pelo poder no império. Então Lucas 2:1 vai nos relatar muito bem isso. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então César Augusto governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. E era o imperador, meus irmãos, na época do nascimento de Jesus. Ou seja, o Império Romano se agregou então como uma unidade estável, homogênea, sob o controle imperial, como se intencionalmente, é interessante isso, praticamente no início do Novo Testamento, né, nos 2 primeiros séculos antes da vinda de Cristo, a influência romana tinha expandido de forma lenta, né, todavia contínua, ou seja, no sul da Europa e nas regiões costeiras do Mediterrâneo. Aí você tem a Macedônia, onde Paulo implantaria a sua primeira igreja em solo europeu. Você tem também, ela vai ficar sob o domínio romano em 168 a.C. Você tem a Caia, onde estava localizada Corinto, em 146 a.C. Você tem a província da Ásia, cuja capital era Éfeso, em 133 a.C. Ou seja, você tem todas essas conquistas do império que, de certa forma, vai contribuir e muito para a proclamação do evangelho. Como nós já falamos nos evangelhos, a ideia das estradas, do povo estar livre de salteadores e de piratas por conta das guardas romanas. Então tudo isso vai contribuir. Aí nós temos a conquista do general romano Pompeu, né, que vai resultar na criação da província da Síria em 66 a.C. E aí essa província incluía as regiões da Galileia, Judéia, aonde os eventos do evangelho e os primeiros passos da igreja primitiva vão acontecer. Então sua capital era Antioquia, o lugar onde os primeiros seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso mesmo, na Antioquia, onde os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aí você que é o nosso aluno já
tá no gráfico aí do teu módulo, tem um gráfico aí, tá vendo? Dos imperadores que vieram. Então, nós colocamos esse gráficozinho para você ter uma ideia dos imperadores no primeiro século e os eventos que aconteceram, e aí também algumas referências bíblicas que fazem menção a essa época. Então, você tem toda a história narrada ali pelos imperadores, mas também você tem essa ideia em que momento acontece nos evangelhos. Isso é muito legal, por quê? Porque o livro de Atos é, antes de tudo, um livro histórico, isso mesmo. O livro de Atos é, antes de tudo, um livro histórico, por isso a importância desse quadro. Então, uma das principais razões pela qual o conhecimento sobre o domínio do Império Romano no primeiro século é importante, é porque é muito se falado da Pax Romana. O que era a Pax Romana? Na verdade, né, paz romana em latim, isso mesmo. Na época do Novo Testamento, então você tem toda essa paz estabelecida por Roma. É claro que paz entre aspas. Por quê? Porque muitos historiadores têm observado as condições do primeiro século, ou seja, elas eram bem adequadas para a expansão do cristianismo, né? Havia uma paz relativa, como eu falei, estradas nos mares, por conta de toda essa segurança das estradas, a construção de estradas, né? Os piratas, que são praticamente quase que extintos nessa época. Você vai ter a língua uma só, uma língua em comum, né? Entre aspas, uma só língua em comum, a língua dominante, o grego. E você vai ter uma certa ordem, né? Uma certa ordem que ia permitir viagens seguras, o aumento das redes de estradas e rotas marítimas. Mas isso é importante nós atentarmos, que estava bem longe de ser um mundo ideal, isso mesmo. Bora falando assim, parecia que, então o Império Romano era bom. Na verdade, estava bem longe de ser um mundo ideal. Por quê? Porque a liderança era, na maioria das vezes, corrupta. Embora estivesse muito próximo do seu apogeu econômico e militar, o Império estava começando uma descendência espiral, ou seja, moral e política, ou seja, ele estava decaindo. Então, a depravação era muito grande, a corrupção era muito grande, você vai ter muitos casos de desvio, de roubo, por isso o aumento exacerbado de impostos e todo o peso de uma carga tributária, né? Mera coincidência com a nossa nação, com os dias que nós estamos vivendo hoje, com tanta corrupção sendo denunciada. Verdade é que o mundo, né, o mundo romano, no qual Paulo e outros apóstolos pregaram, era um mundo que, em um enorme império, poderia proteger, mas também ameaçar as pessoas e os novos movimentos, como o cristianismo primitivo. Isso mesmo. E aí nós vamos ver no decorrer da história que o cristianismo vai passar por perseguições por parte do império, isso mesmo. Até mesmo por conta de quem estava no poder, o imperador, na época da perseguição. Então, em outras palavras, o domínio romano era uma bênção mista, ou seja, porque no final das contas, se por um lado era uma ordem social no qual a igreja ela podia ali, né, dar os primeiros passos, no momento em que ela foi formada, ao mesmo tempo ela era hostil à mensagem do evangelho que o propagavam. Por que ela era hostil? Porque, na verdade, você tem o evangelho do reino que ele é pregado, e o Senhor Jesus mesmo disse que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E aí você tem o império que tem toda uma promiscuidade. Você tem imperadores numa vida devassa, imperadores com uma vida totalmente torta, totalmente contrário àquilo que o evangelho veio pregar, aquilo que o evangelho ensinava. Então, ao mesmo tempo que era uma bênção, era uma ameaça. Nós temos aí relatos bíblicos da própria morte de João Batista, que vai denunciar o pecado e tem a sua cabeça arrancada, não é verdade? E muitas outras narrativas aí que nós conhecemos, tá bom? Então, essa é a ideia aí do Império Romano, né? A realidade do Império nos dias de Jesus. Facilitou sim, ajudou, né, na divulgação do evangelho, mas ao mesmo tempo era um império que estava longe de ser o mundo ideal,
por tantas coisas contrárias à palavra de Deus que existia. Né? Mas nós cremos naquela palavra que diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Legal? Vamos lá, então essa foi a lição 10, é só uma introdução de quem era o Império. Vamos para a lição de número 11, isso mesmo, introdução ao livro de Atos. Então vamos lá. A história torna claro que no rastro do breve ministério público de Jesus, surgiu um movimento que mudou o mundo. Para compreender esse movimento, precisamos estudar os primórdios. Não há um guia mais esclarecedor do início do cristianismo que o livro de Atos. Olha que interessante. Cada um dos 4 evangelhos relata que por volta de 30 depois de Cristo, Jesus de Nazaré morreu na cruz e ressurgiu dentre os mortos. Depois de sua ressurreição, Jesus instruiu seus discípulos a sair e a espalhar a mensagem que ele havia comunicado. Então você tem nos evangelhos, você tem eles narrando, né? Alguns deles vão narrar o nascimento, né, de Yeshua, o nascimento do Messias, mas vão narrar a sua morte. E aí narram a sua ressurreição. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, nós temos aí os primeiros passos da igreja, o surgimento da igreja. Você tem ali no capítulo 1 de Atos, Jesus após ressurreto, né, ficando com eles um período de 40 dias e admoestando eles ainda acerca das questões do reino, isso mesmo, os ensinando acerca das questões do reino. Então você não tem um guia mais esclarecedor do início do cristianismo, senão o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que eu falei para os irmãos que o livro de Atos dos Apóstolos é, antes de tudo, um livro histórico, isso mesmo. Ele vai narrar historicamente toda a história da igreja. É claro que não de modo exaustivo, né? Não de modo exaustivo, mas vai narrar ali fatos importantíssimos da Igreja de Cristo, que penso eu, acredito ser, que é justamente aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, aquilo que Deus queria que nós entendêssemos. Então o próximo livro do Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, é o livro de Atos dos Apóstolos. Ele vai nos contar a história do nascimento, o crescimento da igreja primitiva. Então, Atos, olha que interessante isso, meu irmão. Atos é o único registro autêntico que relata a história e o desenvolvimento dessa igreja, da ascensão de Cristo, e aí você vai ter o encarceramento de Paulo em Roma. Parece que o livro, ele não tem uma conclusão, não é verdade? Não tem um epílogo, ou seja, ele não conclui. E aí nós paramos e pensamos, mas por que o livro de Atos não tem uma conclusão? É simples, porque a obra não se acabou. O livro de Atos, ele continua. Olhem que interessante, nós vamos trabalhar isso mais para frente, mas deixa eu te adiantar. O livro de Atos era também conhecido como o livro de Atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, isso mesmo. Ou o livro das ações do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então nós precisamos entender uma coisa: o Espírito Santo parou de trabalhar? Não. O Espírito Santo continua agindo? Continua na minha e na tua vida. Ou seja, o livro não tem um fechamento, o livro não tem uma conclusão. Ele se encerra com a prisão de Paulo em Roma, mas não conclui. Por quê? Porque o Espírito Santo não parou de operar, o Espírito Santo não parou de agir, assim bem como ele age na minha e na tua vida, tá bom? Então, para alguns, poucos indícios das cartas paulinas sobre os acontecimentos que ocorreram nesses primeiros anos. Então, você tem as cartas paulinas, você não tem muita informação, mas o livro de Atos vai nos trazer. Em Atos, o leitor ele é convidado, irmãos, a fazer uma viagem, né, ao longo de 3 decênios, ou seja, 3 décadas, visitando Jerusalém, Judéia, Samaria, Síria, Chipre e muitas cidades da Ásia Menor, como Macedônia, Grécia e, finalmente, Roma. Então você tem toda essa viagem panorâmica do crescimento da igreja no livro de Atos. Então, como eu já disse, o livro de Atos é uma dobradiça do Novo Testamento, isso mesmo. Ele fecha os evangelhos
e abre as epístolas. Então, esse robusto livro ele não tem uma conclusão, né? Porque a história da igreja ela não se encerra. A história da igreja ela continua. E cabe a nós darmos continuidade a essa bendita empreitada de levar o evangelho de Cristo até os confins da terra, né? A missão que a igreja recebeu. Qual é essa missão que a igreja recebeu? Você sabe, meu irmão? Você lembra qual é a missão que Jesus deu à igreja? Lembra lá no texto que Marcos relata? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não lembra dessa? Essa é a missão da igreja. Não é só para os pastores, não é só para os mestres, não é só para os presbíteros, obreiros ou apóstolos. Mas essa é uma incumbência de toda a igreja de Cristo. Então a missão ela foi confiada, e o livro de Atos vai narrar muito bem isso, a missão confiada à igreja, quando o Senhor diz lá em Atos 1:8, está com a tua Bíblia aí? Abre ela aí, Atos 1:8, diz assim, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso mesmo. Então, essa é a missão da igreja, ser testemunha de Cristo. Por isso, o livro de Atos também pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos. Isso mesmo, ou seja, à medida que a igreja crescia, à medida que a igreja caminhava, o Espírito Santo ia trabalhando, o Espírito Santo ia agindo, as ações do Espírito Santo iam sendo manifestas, as ações do Espírito Santo iam sendo proclamadas na vida dos apóstolos, através da vida dos apóstolos. Portanto, meu irmão, eu quero declarar algo sobre a tua vida. Deus trabalha em você, Deus trabalha por você, e aí Deus vai trabalhar através de você. Olha nos evangelhos como nós temos o chamado desses homens, né? Como Deus chamou a cada um, como Jesus chamou a cada um, e aí Jesus trabalha neles, trabalha por eles, e agora em Atos dos Apóstolos o Senhor vai trabalhar através deles. Glória a Deus. Você crê nisso? Deus está trabalhando em você, Deus está te moldando, Deus está te aperfeiçoando, para quê? Para que Ele possa agora trabalhar através de você, que o Espírito Santo venha te envolver, te encher, e que o nome de Deus possa ser glorificado sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Sela um amém aí, irmão, sela essa aula aí com um amém, glória a Deus. Diga assim comigo assim, Senhor, usa a minha vida através do teu Espírito. Você pode dizer isso? Vamos lá. Senhor, usa a minha vida através do teu Espírito. Fechou? Selou? Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Deixa Deus te usar, porque grandes coisas o Senhor quer fazer através da tua vida. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui na nossa aula. Meus irmãos, nós trouxemos aí a realidade do império, né? E trouxemos também essa breve introdução aí ao livro de Atos. Mas eu quero aqui, já no primeiro capítulo de Atos, eu queria que você abrisse a tua Bíblia, tá bom? Você mesmo que nos acompanha com o módulo, tá? São algumas lições práticas. Isso não está no teu módulo, porque nós olhamos para o texto bíblico e vamos aí extraindo algumas lições. Mas eu te aconselho a anotar, tá bom? Eu te aconselho, escreve aí, porque é de grande valia para as nossas vidas. Então, nós vamos olhar para o capítulo 1 de Atos, e vamos extrair algumas lições práticas. Isso mesmo, nós vamos tirar algumas lições práticas para a nossa vida, para o nosso dia. Então eu vou abrir a minha Bíblia aqui, eu quero que você abra a tua Bíblia aí. Isso mesmo, no livro de Atos dos Apóstolos, ou também Atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, e vamos trabalhar essa questão. Vamos ler? Deixa eu ler aqui para você, ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha que interessante. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando acerca do reino de Deus. Nós vamos continuar lendo. Segura a tua Bíblia aberta aí.
Olha que interessante. Nós temos esse tratado, e depois eu vou entrar no mérito, aí a próxima lição é a origem de Atos. Nós vamos ver o autor e toda essa parte aí. Mas vamos lá. O pano de fundo, o que é que está acontecendo? Jesus morreu, ressuscitou, como foi relatado nos evangelhos. E agora o que é que nós temos? Nós temos Jesus, né, acolhendo novamente as suas ovelhas, como ele disse, que prenderão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Você lembra disso? Agora ele vai ajuntar as ovelhas. E aí ele está um período de 40 dias ensinando-os acerca do reino de Deus. Jesus está falando com eles acerca do reino. Continuando a nossa leitura, verso 4 diz assim, ó. Em certa ocasião, quando estava comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai pela promessa a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas, o que o meu Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos olhar para as nossas lições práticas? O verso 4 diz que Jesus está reunido com eles, né, assentado à mesa. O que eu acho interessante em Jesus, meus irmãos, que Jesus gostava de estar reunido à mesa, de banquetear com seus discípulos, de estar assentado com eles, celebrando. Meu irmão, isso me leva a entender que Deus sempre tem uma mesa preparada para nós, que Jesus sempre tem uma mesa preparada para nós. Ele tem uma mesa preparada para você, e isso mesmo, assenta-te à mesa com ele, porque ele é poderoso, amém? Vamos lá, então. Aí o texto diz, eles estavam reunidos à mesa, né, o verso de número 4, e aí Jesus diz, olha gente, ficai em Jerusalém e aguardai pela promessa do Pai que de mim ouvistes. E aí Jesus diz assim, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e tal, tal. Não muito tempo depois, aí aqueles que se reuniram com ele, eu fico pensando aqui, deixa eu tentar aqui olhar para esse texto e criar uma cena aqui na minha mente aqui para que você possa entender. Eles estão sentados à mesa e de repente os discípulos têm algumas questões e não perguntam. Mas aí passou, de repente parou o jantar, né? E aí os discípulos vêm e falam assim, Senhor, deixa eu te perguntar um negócio, eu fiquei sem graça lá de perguntar, mas será nesse tempo que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? O que é que está acontecendo aqui, meus irmãos? Os discípulos têm uma preocupação. E qual é a preocupação? Como é que vai ser daqui para frente? O que é que vai acontecer daqui para frente? Talvez seja essa a tua preocupação. A nação está vivendo dias onde parece que o país se divide entre aqueles que querem determinado líder e outros que querem um outro. E aí, muitas das vezes, a pergunta, o que é que vai ser daqui para frente? Como é que vai acontecer? Os discípulos tinham uma preocupação, os apóstolos de Cristo. Roma vai cair, o Senhor vai estabelecer o reino em Israel. Eles estavam preocupados com o amanhã. E é a partir dessa linha de pensamento que eu quero extrair algumas lições práticas para mim e para a tua vida. E aí eu quero pensar com você sobre alguns ensinamentos de Jesus sobre o futuro. Alguns ensinamentos de Jesus sobre o futuro. Queridos, se existe algo que mexe conosco, é essa ideia de futuro. O futuro nos encanta, mas ao mesmo tempo nos dá frio na barriga, nos aperta o peito. Nós ficamos preocupados como é que vai ser. Embora eu crie uma expectativa do amanhã, mas ao mesmo tempo eu tenho medo do amanhã. A partir daí eu quero aprender com você algumas lições de Jesus acerca do futuro. A primeira lição
que Jesus nos ensina é que existe uma estreita limitação do conhecimento humano acerca do futuro. Isso mesmo, há uma estreita limitação do conhecimento humano acerca do futuro. Por quê? Porque o ser humano é limitado. Meu irmão, a primeira coisa que Jesus diz a eles, quando eles fazem essa pergunta, Jesus diz lá no verso de número 7, e ele lhe disse: a vós não compete saber os tempos e as estações. O que é que Jesus está dizendo? O dia de amanhã não te pertence. O dia de amanhã não te pertence. Você é limitado com relação ao teu futuro. E eu lhe provo. Meu irmão, existem muitas coisas que nós queremos saber, mas são planos exclusivos de Deus. Se Deus abrisse o leque da sua revelação e te levasse em visão, e você contemplasse como você estaria daqui a alguns anos, e aí eu quero pensar com você, de 100 coisas que você idealizou, sonhou para o seu futuro, se 99 delas tivesse se cumprido à risca, e uma delas não, quando você voltasse dessa revelação, sabe o que ia acontecer com você? Você iria sofrer por essa que não deu certo. Talvez você diria: por que aquela não deu certo? Por que tudo aconteceu e aquela não? Deus, por quê? Senhor, por quê? Ó Deus, por que isso? Se Deus abrisse o leque da sua revelação e em visão te levasse a contemplar como você estaria daqui a alguns anos, e você contemplasse a sua parentela, e dentre eles você procurasse um e não encontrasse, dentre eles você procurasse um e não visse que ele estava no meio, quando você voltasse desse êxtase espiritual, você ia se questionar e dizer assim: por que não vi meu pai? Por que não vi a minha mãe? Por que o meu filho não estava lá? Nós sofreríamos por antecipação, nós nos angustiaríamos por antecipação. A palavra preocupação, prefixo pré, antes, ocupar-se, ou seja, ocupar-se com algo que pode ou não acontecer. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: a vós não compete saber os tempos e as estações. A palavra de Deus para a tua vida é: ei, para você é limitado com relação ao futuro. O amanhã não te pertence. Mas aí Jesus nos dá uma segunda lição. Qual é a segunda lição? Embora o amanhã não me pertença, o meu amanhã está seguro nas mãos de Deus. O teu amanhã está seguro nas mãos de Deus. Olha o que ele diz, verso 7. Abre a Bíblia, olha para a Bíblia. A vós não compete saber os tempos e as estações, mas ao meu Pai que já estabeleceu pelo seu exclusivo poder. Ou seja, Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas são para o homem e os seus filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. Embora você não saiba como vai ser o teu amanhã, mas o teu amanhã está seguro nas mãos de Deus. Meu irmão, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus tem a tua vida segura nas mãos dele. Você pode dar um glória a Deus? Olha o que Mateus 6, no verso 25 a 34 vai nos dizer. Meu irmão, olha os pássaros, não semeiam, não plantam, nem ajuntam em celeiro, todavia o vosso Pai Celestial cuida dela. Aí o Senhor diz assim: porventura tendes menos valor do que a ave? Olha os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua riqueza e glória se vestiu tão bem quanto eles, e hoje eles estão, amanhã eles secam e não se sabe o seu lugar. O Senhor diz: porventura tende vós menos valor? Aí ele nos diz: basta cada dia o seu próprio mal. Não estejais ansiosos quanto ao que haver de comer, de beber ou de vestir. Ele está dizendo que o Senhor cuida de nós, porque com todo o nosso cuidado, nós não podemos acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça e nem um côvado à nossa estatura. Descanse em Deus, Isaías 43:10. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é o grande eu sou.
Ele é o Todo-Poderoso, ainda antes que houvesse dia Ele é. Meu irmão, e não há nada que possa escapar das suas mãos. Operando Deus, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Então descansa, alegra o teu coração, alegra a tua alma. Embora você não sabe o que vai acontecer no teu amanhã, o teu amanhã está seguro nas mãos de Deus. O teu amanhã está seguro nas mãos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ainda antes que houvesse dia, Ele diz: eu sou. Glória a Deus. Vamos para a terceira lição. Embora você não saiba o futuro, o teu futuro está nas mãos de Deus. O Senhor Jesus nos dá uma lição valiosa. Qual é a terceira lição? Que Ele diz que nós teremos poder suficiente para enfrentar o futuro. Isso mesmo. O Senhor nos diz que nós teremos poder suficiente para enfrentar o futuro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, poder para enfrentar o futuro. Isso vale muito mais do que detalhados conhecimentos sobre o amanhã. A palavra poder no grego, ela tem algumas definições, duas delas pelo menos. A primeira é exousia, que fala de poder no sentido de governo, poder para governar, poder para a tomada de decisões, para saber agir. Mas usa também uma palavra dinamis ou dunamis, que vem de dinamite, de poder, de ação, né? No contexto de realização, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não se preocupe com o amanhã. O teu amanhã está nas mãos de Deus. Se preocupe em ser cheio hoje, em receber esse poder hoje, em ser tocado pelo Espírito de Deus hoje, em ser cheio, impactado pelo Espírito de Deus hoje. Quando nós olhamos o texto de Isaías 41, irmão, do 10 ao 13, diz assim, deixa eu ler para você, Isaías 41, do 10 ao 13, ele diz assim: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te fortalecerei, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que se envarreceram contra ti, os que te condenarem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos não marcharás, os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, em coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Ou seja, não se preocupe com o amanhã, se preocupe em ser cheio hoje. Os discípulos estão perguntando: Senhor, como é que vai ser nesse tempo? A vós não compete saber o tempo das estações. Meu Pai já reservou pelo seu exclusivo poder, mas recebereis poder. Ele quer te dar poder. Ele quer te encher de poder. Isso mesmo, meu irmão, Ele quer te encher de poder. Quarta lição de Jesus sobre o futuro é que, embora o teu futuro seja incerto, para você, claro, Deus sabe, Deus já reservou pelo seu exclusivo poder. Você vai receber poder para enfrentar esse futuro, porque Deus reservou, mas Ele vai te capacitar para isso. Mas Ele nos dá uma quarta lição. E qual é essa quarta lição? Você tem um dever com relação ao teu futuro. Isso mesmo, você tem um dever. E Ele vai nos deixar bem claro isso no texto. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, essas palavras definem de forma bem clara que cada cristão deve ser testemunha do que Deus fez e do que Ele faz por nós. Ou você acha que você vai receber esse poder todo para quê? Esse poder que você vai receber, ou mesmo que você está recebendo, e quem sabe até assistindo essa aula, eu quero crer, eu quero declarar sobre a tua vida,
que essa aula possa vir como uma cachoeira de poder sobre a tua vida, porque a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor restaura, a palavra do Senhor vivifica, a palavra do Senhor santifica, a palavra do Senhor exalta, a palavra do Senhor é poderosa. Então eu quero crer, irmão, que esse poder que nós estamos recebendo não é para nós ficarmos calados, mas é para nós sermos testemunha. E a palavra testemunha ali no seu original, ela vai expressar a ideia de mártir, isso mesmo, de mártir, de alguém que está disposto a dar a vida pela causa que ele testifica. Isso mesmo. Então nós precisamos entender algo, que testemunha verdadeira é aquele que abraça a causa com a sua própria vida. E aí eu preciso revelar algo para você. A eloquência não é uma condição essencial, mas é fundamental ter uma experiência com ele, uma experiência pessoal, conhecê-lo. Queridos, talvez você está olhando e dizendo assim, poxa, mas eu queria ter uma eloquência, eu queria ter uma voz, uma dicção melhor. Mas, meu irmão, para ser testemunha dele, você apenas precisa abrir a tua boca e relatar aquilo que ele fez e o que ele faz através da tua vida. Eu lembro-me daquele cego, quando Jesus o cura e manda ele se lavar e ele volta vendo, e alguém questiona por ser aquele dia de sábado e aquilo não poderia acontecer, e a resposta daquele moço é: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo, eu era cego e agora vejo. Ou seja, abre a boca e conta o que Deus fez. Você tem que ser, deve ser uma testemunha do nosso Senhor Jesus, uma testemunha ocular daquilo que ele fez e daquilo que ele faz por nós. Amém? Vamos lá. Quinta lição ou quinto ensinamento de Jesus sobre o futuro. Qual que é o quinto ensinamento? Se você souber aguardar da maneira que ele lhe orientou, a promessa vai se cumprir. Qual que é a quinta lição? Se você souber aguardar da maneira que ele lhe orientou, a promessa vai se cumprir. O Senhor havia feito uma promessa a eles. E aí ele relata dizendo assim, ficai em Jerusalém, verso de número 4 de Atos 1, em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhe falei. Era uma ordem. Ou seja, qual é a quinta lição? Se você souber aguardar da maneira que ele lhe orientou, a promessa vai se cumprir. Se era uma ordem, então nós precisamos entender uma coisa. Esta era uma promessa condicional. Isso mesmo. Então, nessa quinta lição, nós precisamos entender algo. Essa era uma promessa condicional, ou seja, para receber, eles teriam que ficar em Jerusalém. Isso mesmo. Então, era uma promessa condicional. Meus irmãos, muita gente aí, eu tenho promessa, quem tem promessa não pode morrer. Você só precisa entender uma coisa, existem promessas que são condicionais, e havia uma condição, ficar em Jerusalém. Tem gente que quer receber a bênção, tem gente que quer receber o milagre, mas não quer ficar em Jerusalém. Fica onde Deus te mandou ficar, fica onde Deus te colocou, fica onde Deus te chamou. Porque se você sair, você vai perder a promessa. A promessa é condicional. Deu para pegar? Deu para pegar. Você precisa entender isso. Eu tenho promessa. Mas existe uma ordenança na promessa. Ficai em Jerusalém. Glória a Deus. Eu quero pensar com você num segundo ponto aí, sobre essa quinta lição. Sobre essa promessa. Qual que é o quinto ponto? O segundo ponto sobre essa promessa. Na quinta lição. Eles aguardavam a promessa em oração. Quando Jesus ascende ao céu, eles voltam do Monte das Oliveiras, eles estão à distância da cidade, 1 quilômetro mais ou menos, e eles vão para o lugar onde repousavam, no cenáculo. E aí o verso de número 14 diz, todos eles reuniam-se sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus.
Ou seja, eles aguardavam a promessa em oração. Meu irmão, promessa se aguarda em oração. Deus vai cumprir, mas persevera na oração. Ali, ó, em oração, buscando, crendo, acreditando, porque Deus vai cumprir. Mas aguarde em oração, porque é na oração que você tem força, é na oração que você tem ânimo, é na oração que você tem vigor, e é na oração que você vai conquistar a tua promessa. Terceiro ponto, sobre essa quinta lição, é que eles entenderam que tudo aquilo que estava acontecendo, ou que estava se passando, era necessário. Quando você olha o verso 15, o texto vai dizer que Pedro se levanta, e aí do 15 a 16, Pedro se levanta e diz, no verso 16 diz assim, ó, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, e que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Sabe o que está acontecendo ali, meu irmão? Eles estão entendendo que tudo aquilo que se passou era necessário. Até o Judas ter surgido era necessário. E aí eu quero chamar a tua atenção. Talvez você está questionando, reclamando por aquilo que aconteceu, mas entenda que é um momento de reflexão. Aguarde a promessa em Jerusalém, aguarde a promessa em oração e aproveite para refletir em tudo que está acontecendo. Aproveita para pensar em tudo aquilo que está acontecendo. Pedro se levanta e diz, irmãos, tudo isso era necessário, tinha que acontecer. Deus sabe de todas as coisas, isso tinha que acontecer. Alegra o teu coração, alegra a tua vida. Quem sabe isso não era necessário. Quarta lição que eu quero pensar com você, ou quarto ponto da quinta lição que eu quero pensar com você. Enquanto eles aguardavam a promessa, era um tempo de reestruturação. Enquanto eles aguardavam a promessa, era um tempo de reestruturação. Era preciso se reorganizar e escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. Isso mesmo. Eles poderiam ficar se questionando, reclamando, mas eles entendem que aquilo era necessário. Diz assim, peraí gente, vamos nos levantar, vamos aguardar a promessa, sim, em oração, sim, em Jerusalém, sim, mas vamos aqui nos reorganizar, porque tudo isso que aconteceu era necessário. Atos 1, verso 20 e 21. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Sabe o que Pedro está dizendo? Gente, vamos lá, Judas foi, se arrebentou, tentou se enforcar, o galho caiu do penhasco, se arrebentou todo, né? Porque numa versão diz que ele se enforcou, na outra diz que ele caiu do penhasco, e aí a gente traça aqui essa harmonia, realmente foi se enforcar, mas aí o galho deve ter quebrado, se arrebentou no precipício, vale de sangue ficou conhecido, campo de sangue. Mas o que passou, passou. Vamos reestruturar, vamos chamar alguém aqui, vamos pedir orientação a Deus, vamos lançar sorte, mas alguém precisa ocupar o seu lugar. Sabe o que Pedro está fazendo? Vamos reestruturar, vamos se levantar, vamos se organizar. É isso que você tem que fazer. Enquanto você aguarda a promessa, se reestrutura, se restabelece. Vai ficar caído aí, reclamando pelo que aconteceu. A promessa vai se cumprir. Ele ressuscitou. Jesus é a garantia da igreja. Ele vive, ele é a tua garantia. Então se alegre, erga a tua cabeça. Tá bom, meu irmão? Ô, meu irmão, tanta coisa boa no livro de Atos. Mas fica conosco aí. Talvez nós não conseguimos aí, e exaustivamente aí, sistematicamente, mas eu quero dizer para você, vai ser bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa primeira aula aí, introduzindo Atos, mas foi muito gostoso ter estado com você nesse momento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus. Lembrando sempre, meu irmão, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Fica com Deus, beijo no teu coração, um abraço e até a próxima aula, tá bom? Se você quiser, divulga aí esse vídeo para alguém, para que a nossa escola possa crescer, tá bom? Eu conto com você, tá? Que Deus te abençoe. O nosso propósito aqui é que o nome de Deus seja glorificado, que a nossa escola cresça,
o nome de Deus apareça, né? Não o meu nome, não o nome de ninguém. Quando eu digo a escola, porque eu digo assim, irmãos, porque cada vez que nós nos reunimos para aprender a palavra, é melhor e o reino de Deus cresce. Então, por isso a escola crescer, para a glória de Deus, tá bom? Mas pessoas sendo alcançadas por essa palavra que transforma, que liberta e que traz vida. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, um beijo.